Fala, aventureiros! Aqui é o Edson, o Druida, e nesse vídeo de hoje eu vou trazer aqui em ordem das ferramentas que eu tenho e que são mais úteis no meu dia a dia. Então, em primeiro lugar, que ganha aí, que eu uso em todas as pinturas desde quando eu comprei, é o óculos aqui com a lente de aumento, né? Então esse óculos aqui, ele tem todas essas lentes, eu acabo usando apenas a segunda aqui, que já é suficiente, porque quanto maior o grau da lente aqui, né, quanto maior o aumento, mais próximo você tem que ficar do objeto. Então essa daqui, a segunda, para mim é excelente, eu uso sempre ela. E desde que eu comprei, eu nunca mais parei de utilizar. E a partir de agora eu estou utilizando óculos de perto e alguém me perguntou se dá para usar com óculos. E dá, tá? A lente não substitui o óculos, tá? Porque ela não tem correção de grau, ela é só uma lente de aumento. Então se eu, por exemplo, que estou utilizando óculos de perto, se eu utilizar apenas ele, eu não enxergo tão bem. Se eu utilizar apenas a lente, eu não enxergo tão bem. Então eu acabo colocando o óculos e a lente por cima, porque o óculos corrige o grau e a lente faz o sistema de aumento. Antes, quando eu não usava óculos, eu utilizava apenas a lente de aumento, já era suficiente. Número 2 da lista, e aí é um páreo duro com o meu aerógrafo, que está até aqui no cantinho aqui, que é essa micro retífica aqui com todas as ferramentas que ela tem. Eu tenho essa caixinha aqui com essas lixas, né? A micro retífica. E eu tenho também essas outras peças aqui, né? São pontas aqui, lixas bem menores para você fazer furos e coisas desse tipo. Eu utilizo muito para fazer o seguinte, personalizar aqui miniaturas, né? Então, por exemplo, aqui é para colocar essa customização aqui, ó, eu fiz um buraco aqui na base, né? E eu utilizei uma peça como essa aqui, ó, que tem uma ponta, tá vendo? Então eu vim como se fosse uma furadeira, fiz a customização. Aqui embaixo tem um imã também. Para o imã ficar rente com a base, eu vim com uma peça como essa daqui, olha. Fiz o buraco aqui, né? Depois eu larguei o buraco com esse daqui, que é o tamanho do imã certinho. Então eu fiz aqui o contorno, coloquei o imã, colei e coloquei o nosso adesivo aqui por cima. Então essa ferramenta aqui eu utilizo demais também, né, para fazer esse tipo de customização aí nas bases das miniaturas e para fazer também as minhas maquetes, que eu adoro demais, então eu utilizo ela bastante. Eu utilizo bastante para fazer furos, né, cortes, lixar principalmente, ó, lixar a parte de madeira, então é muito útil. É uma ferramenta aí que eu não me arrependi da compra e que eu utilizo demais, né? Então é meu top 2 aqui, depois do óculos. E o meu terceiro aqui é o aerógrafo com milho compressor. Muita gente torce o nariz para isso daqui. Gente, para mim resolve perfeitamente. Eu não sou um profissional da pintura, tá? Eu pinto aí para diversão, pinto meu dia a dia. Apesar de eu vender as minhas miniaturas pintadas, eu não faço encomenda, eu pinto aquilo que eu quero pintar, que eu estou afim de pintar, né? Então é um hobby mesmo, tá? Eu vendo as miniaturas depois porque eu realmente não tenho espaço onde colocá-las, então eu coloco elas na minha loja para vender. Mas esse mini compressor aqui, ele tem uma mangueira excelente, grande, tá? A potência dele eu acho bem legal. E eu uso esse aerógrafo também, que é comprado na China, né? Deixa eu pegar a caixinha dele aqui. Aqui, essa aqui é a caixinha dele, tá vendo? Olha. Certo? Ele vem com os componentes aqui, ele vem com a tampinha aqui, que eu praticamente não uso, com a ferramenta aqui para trocar o bico aqui, olha, né? Se você quiser trocar a ponta, que é a agulha do seu aerógrafo, você precisa dessa ferramenta aqui, se você não tem. Meu primeiro aerógrafo eu não tinha, então para tirar isso aqui é bem chatinho, né? Sem essa ferramenta. Esse conta-gotas aqui que eu nunca utilizei, porque eu tenho outros, né? Mas se você não tem, facilita bastante para você pegar a tinta e colocar aqui dentro. E esse adaptador aqui de mangueira, né? Se a tua mangueira for diferente. Então, essa ferramenta aqui eu utilizo demais, né? Eu demorei para aprender a utilizar, eu vou fazer até um vídeo aqui sobre o diluente que eu uso, que é o Acryl, que eu utilizo para diluir as tintas aqui, para essa ferramenta. Essa daqui foi uma miniatura que eu usei hoje ainda, né? Com o aerógrafo.
Então, às vezes eu utilizo para passar o Prime, apesar de eu preferir passar o Prime com pincel, porque dá trabalho aqui você só passar o Prime com o aerógrafo. Você tem várias miniaturas para passar. Mas, por exemplo, aqui eu peguei o amarelo ocre, tá vendo? Olha, certo? Da Acrylex, diluí e joguei aqui na minha miniatura, porque consegue alcançar áreas que com o pincel fica mais difícil de alcançar. E como vai ser a cor base aqui da minha miniatura, né? Porque a roupa dele eu quero nesse tom de amarelo, eu já passei aqui com o aerógrafo. Utilizo então também às vezes passar Prime, tá vendo? Olha, aqui eu passei um Prime branco, olha, todo com aerógrafo, né? Que facilita demais, é uma miniatura grande, daria trabalho passar com pincel, ele tem muito relevo, isso aqui detona o pincel, se você não tiver um pincel velho para passar, isso aqui acaba destruindo o pincel. E além disso, eu uso para fazer maquetes, como essa daqui, por exemplo, do Predador, que eu acabei fazendo, olha, tá vendo? Então eu pintei ela todo com aerógrafo de preto, depois eu vim e fiz os detalhes no pincel. Então é uma ferramenta aí que depois que eu adquiri, que eu passei a utilizar ela bastante, economiza bastante o tempo, melhora muito a camada da pintura, fica sem marca de pincel nenhum, tá vendo? Ela fica bem lisinho e eu acho que isso fica muito bom, né? Então é a minha terceira ferramenta que eu mais utilizo aí. Então, além dessas ferramentas que eu mostrei, eu também tenho esse alicate de corte, que é excelente aí para você cortar coisas para maquete, por exemplo, palitos, palito de picolé, palito de churrasco, ou tirar aquelas rebarbas de uma miniatura que chegou e está com aquelas rebarbinhas, você pode cortar com isso daqui. Então isso aqui facilita demais. Quando eu não tinha para cortar, eu tinha que cortar no estilete, e o estilete é difícil, tem que ficar ali fazendo força. Isso aqui é excelente, galera. Então, se você usa o Warhammer ainda, que você tem que tirar aquelas peças, né, que vem naquele jogo, como esse daqui, ó, as peças que vêm fixadas aqui, ó, isso aqui é excelente. Eu vou cortar aqui um pedacinho só para vocês verem, ó, tá vendo? Certo? Então, é um alicate que eu uso bastante, né? É o meu quarto aqui na lista, porque eu uso ele mais para maquetes, né, para fazer esses cortes assim, que facilita demais a minha vida, e valeu muito a pena também ter adquirido. E por último, das ferramentas que eu tenho, são essas aqui de dentista, né? Utilizo elas, por exemplo, essa aqui em forma de pá, geralmente eu utilizo para poder pegar a tinta, passar para um potinho e usar o acridil ali para misturar, para usar no aerógrafo, né? Essa daqui, por exemplo, quando eu colo a miniatura numa base aqui, ó, certo? Elas estão coladas para pintar. Eu venho aqui depois aqui para poder remover elas. Então, essas ferramentazinhas aqui, ó, se tiver um amigo dentista aí, eles acabam jogando fora, né? Isso aqui foi porque a minha esposa ela acabou fazendo um curso de prótese e depois ela acabou comprando essas ferramentas e não utilizando mais. Então eu peguei para mim e quebra bastante um galho, né? Se você tiver acesso a um dentista aí, você pode pedir umas ferramentas como essa que ajudam bastante em várias etapas aí da sua pintura ou da sua criação de maquete, principalmente. Então essas aí foram as ferramentas que eu mais utilizo e aquelas que realmente valeram a pena a minha aquisição e que eu não me arrependo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e se você gostou, deixe seu curtir, compartilhe com seus amigos de pintura e até o próximo.